contratada Gal Consultoria vem a público em forma de audiência explanar sobre o Plano Municipal de Saneamento, em forma de diagnóstico e estratégias de ação em atendimento à Lei Federal, Decreto 7.217 de 2010. Diante disso, a Prefeitura busca com este plano suas funções de gestão para prestação de serviço universalizado, proporcionando o bem comum. Nesse momento agradecemos a presença de secretários municipais e também dos nossos queridos idosos da Unidade de Apoio ao Idoso UAI. Também do gestor administrativo João Anildo. Convido agora a técnica responsável pela empresa contratada, componente da equipe que elaborou o plano de saneamento, Luciana Helena, arquiteta e urbanista, coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade FAMA, em Anápolis, e também realizadora do planejamento urbano pela UNB. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer imensamente aí à Prefeitura, não é, na elaboração desse trabalho, as equipes que nos auxiliaram na composição do plano, a equipe da Saneágua, a equipe da Prefeitura Municipal, os colaboradores da Prefeitura e demais membros, que foi imprescindível, o secretário do Meio Ambiente, o secretário de Obras, a parte de infraestrutura urbana. Nós da Gal Consultoria somos uma empresa em Anápolis e trabalhamos em equipe. Sou arquiteta urbanista, trabalhei na área de planejamento do projeto de vocês, aqui do Plano de Saneamento, e junto comigo mais o engenheiro Michel e a engenheira Ceci com Serviços Bueno, que eu represento eles aqui, né, nesse momento, estiveram aqui na cidade, levantaram, fizeram um diagnóstico sobre a parte de drenagem, sobre a parte de resíduos sólidos, parte de água e esgoto, né? Em consonância ao plano diretor de vocês e demais instrumentos urbanísticos, a parte de lei de uso e ocupação do solo, parcelamento do solo, toda a legislação municipal ela foi olhada com atenção. Nós tivemos assim um trabalho minucioso. O município de Alto Horizonte é um município com uma gestão que está de parabéns, né? Nós temos bons exemplos aqui na parte de saneamento. Tem as dificuldades também, mas eu vejo que são enfrentadas de frente. O município não deixa a desejar, a maioria dos municípios goianos, né? Dificuldades todos temos, mas a casa nos mostrou que também enfrenta problemas com a falta de água, enfrenta problemas com a parte de esgoto, mas que não está deixando de lado não. Ela tem investido, ela tem trabalhado, então isso tudo nos mostra que futuramente o município avança, né? Então eu vou passar para vocês o que foi o diagnóstico levantado e quais as diretrizes, né, as estratégias planejadas aí para um horizonte de 15 anos, que é o que geralmente a gente trabalha para os planos de saneamento, planos diretores, planos de habitação. Tenho nessa área aí uma experiência já de 16 anos. Trabalho em políticas públicas, nessa área de política pública, recursos federais e demais planejamentos, né, há mais de 16 anos. Eu posso dizer que realmente o município de Alto Horizonte não deixa a desejar ninguém, mas precisa de investimentos, né? O plano ele vem justamente para atender a legislação federal, que solicita que os municípios do país se organizem, né? Então, hoje, nós estamos vivendo um momento onde o Ministério Público tem atuado muito na condição de pedir esses planos, né? Principalmente a parte de aterro sanitário. O Ministério Público deu um prazo até agosto do ano passado e os demais municípios sem planejamento ou que não estivessem, né, se organizando estão pagando multas, né? E o município está isento disso, porque desde agosto do ano passado a gente já tinha feito a licitação, a gente já estava trabalhando nesse plano. Então, novamente, Alto Horizonte se coloca adiante, né? É um município rico, é um município que nós vemos que tem um PIB alto, a condição da mineradora e todos os royalties e tudo mais que acontece no município coloca ela diante de alguns municípios. E a questão topográfica também do município, eu trouxe alguns mapas para a gente visualizar a questão da topografia, também é muito interessante. Vocês estão sobre um platô, né? É como Brasília, é um plano.
Então, para chegarmos aqui, subimos, né? Eu sou de Anápolis, ali também. Quando você sai de Goiânia, você sobe. Ali a gente está a 1.180 metros acima do nível do mar. E aqui deve ser mais ou menos isso, um pouco mais. Nós vamos pelas curvas de nível e pelo clima, que é muito ameno, muito, né, prazeroso. Ontem tivemos aí a graça da chuva, né? Você vê que o município, quando chove, ele fica todo espraiado. Por quê? Porque é muito plano, né? Então, basicamente, vamos conversar sobre lixo, né, resíduos sólidos, vamos falar sobre drenagem, sobre a parte de água e sobre a parte de esgoto. Eu tenho sempre por prática, antes de abrir qualquer trabalho, fazer uma oração. Eu vou convidá-los a fazer uma oração comigo e, na sequência, então, abrimos o plano. Senhor, queremos agradecer esse momento de trabalho, esse momento de evolução do município de Alto Horizonte. Queremos pedir, Senhor, que coloque sobre todas as famílias, os gestores, os secretários, a Câmara, o prefeito, que esse plano venha de frente com todas as necessidades para o progresso e a evolução desse município. Que eu sirva como ferramenta, como técnica de trabalho, hoje e sempre, no auxílio dessas famílias, desses gestores, e que possamos contar e contribuir mutuamente para a evolução e demais necessidades, que assim seja. Vamos lá? Então, plano de saneamento, vamos abrir. O plano de saneamento, então, ele foi elaborado de acordo com o decreto 7.217, é um decreto federal, é um decreto de 2010, então estamos em atendimento a esse decreto. Esse decreto, ele coloca, então, que o plano é um instrumento de política de saneamento básico do município especificamente. Então, para isso, a gente precisa fazer um diagnóstico do município. Por isso que o plano não serve para outro município, ele é específico daqui. E, ademais do diagnóstico, é feito também as estratégias para esse diagnóstico. Já que eu tenho os problemas e as potencialidades, eu tenho que saber o que atacar, né? Essa política deve ordenar serviços públicos de saneamento, considerando funções de gestão para prestação de serviço, regulação, fiscalização e controle social e o sistema de informações. Isso quer dizer o quê? Que a partir do momento que eu sei quais são os problemas a ser enfrentados e as potencialidades a ser estipuladas, eu posso organizar a parte de prestação de serviço melhor, eu posso fazer a regulação, quer dizer, a instrumentação desse município, posso fazer a fiscalização, o controle e o sistema de informações é principalmente a parte de cadastro. Nós sentimos que o município de Alto Horizonte precisa melhorar ainda muito na parte do cadastramento dos seus sistemas, né? Nós não temos todos os mapas de água, né, das redes, dos ramais, da tubulação, de adutora, de tratamento, nós não temos. E nós não temos também a mesma coisa referente à drenagem e a esgoto. Então, já que existe uma concessão junto à Saneago, a concessionária ou mesmo a prefeitura, em união, poderia avançar mais para que a gente pudesse realmente ter um planejamento melhor, tendo mapas, tendo o cadastro, né? Tendo o número de domicílios. Realmente o cadastro ainda está muito deficitário. A gente trabalhou o plano em cima do cadastro de Goiânia, da Saneago de Goiânia, né? E alguns dados referentes aqui ao secretário do Meio Ambiente. Alto Horizonte é um município brasileiro, no estado de Goiás, microrregião de Porangatu. Fundada em 91, estamos a 375 metros de altitude. Veja lá que então Anápolis é mais alta, né? Estamos a 1.870. Mas mesmo assim o clima aqui é muito ameno e pela região nós notamos que, a hora que chegamos de Campo Norte para cá, que a gente vê todos os topos de morro ao redor. Então, quanto mais altos somos, mais nascentes produzimos. Estamos mais a montante da topografia. Isso quer dizer o quê? Que tudo que nós fazemos
tem que condizer com a parte de vazão, com a parte de... a função da água, né? A pressão da água é muito baixa. Então, por isso, essa dificuldade em conseguir fazer o abastecimento adequadamente, né? Alto Horizonte é hoje um centro do município de 505 quilômetros quadrados, né? Um município com 4.799 habitantes e fica a 325 quilômetros ao norte de Goiânia. Possui o maior PIB per capita de Goiás. Então, isso quer dizer que nós temos a condição, sim, de melhora progressiva, né? De melhora contínua e constante. Nós temos a condição de educação, sendo um dos maiores alertas do PIB, e os demais itens também, muito positivo. Mais de R$150 mil por habitante, graças à mineradora Yamana, né? Gold, instalada em 2007. A empresa fará investimento em outra mina, localizada a 6 quilômetros da mina atual. Então, isso só vem agregar valor, né? Quanto mais a gente tem valor agregado no território, maior a condição também de pôr infraestrutura nesse território, porque a valorização territorial se dá em função de asfalto, de esgoto, de água, de iluminação, de drenagem, né? Quanto mais eu invisto na parte de infraestrutura, mais eu avanço. O município tem limites com os municípios de Mara Rosa ao norte, nordeste, Nova Iguaçu, sudeste, Vilar de Goiás, sudoeste, Campos Verdes. Olha a condição econômica, como os aspectos socioeconômicos e culturais são interessantes, né? Nós temos a parte de educação, em 1991, 0,11 era investido em educação, hoje é 0,52. Então, nós avançamos muito, em todos os quesitos são itens de avanço. Na parte de longevidade, né? Então, em 91, as pessoas viviam 0,68 e hoje a longevidade em 0,84. Esperança de vida, 66 anos e hoje 75 anos. Então, a população ela vai ser crescentemente idosa e esse idoso com uma idade maior. Isso nos aponta vários itens aqui em qualidade de vida. Ontem eu estive visitando o Parque Biquinha. Que exemplo, né? O Parque da Biquinha, ele tem um respeito pela topografia local, ele se adequou à topografia. Então ali você chega, você não vê platôs, você não vê obras de engenharia de topografia. Todas as pontes, os caminhos, tudo que foi feito, a não ser as quadras, evidentemente, né? Eles estão adequados à topografia local. Isso quer dizer que quando chove, eu tenho algumas áreas de alagamento ali. E quando não está alagada, aquela área é para namoro, é para lazer, é para contemplação, não é uma área de caminhada, né? Mas é uma área excelente, contemplativa. Olha, eu tirei várias fotos e eu vou levar para a faculdade esse exemplo daqui de Alto Horizonte. Vou discutir com os alunos e os professores a condição do respeito à sustentabilidade urbana. Não é todo lugar que a gente vê isso. Goianésia, Jaraguá, todos os lugares que a gente passa prestando serviço, nós vemos essas áreas de parques. Mas eles são aterrados. O Parque de Alto Horizonte não, ele teve esse respeito, né? Então é diferenciado mesmo. E essa condição da esperança de vida e renda per capita e PIB alto, adequado à condição ambiental, é uma riqueza, né? Nós temos um exemplo, não é brasileiro não, é europeu. Então, hoje, não deixa a desejar esse pessoal que vem do Canadá fazer um investimento aqui, levar o município de Alto Horizonte como referência de quesito ambiental para fora do país. Olha os aspectos ambientais. Então, a coordenada, né? A 49 de latitude com 49 de longitude com 14 de latitude. É a superfície de 50 mil hectares. Essa área não é uma área grande. O município de Alto Horizonte tem a sua sede urbana bastante bem demarcada em cima desse platô. E numa latitude de qualidade de vida aliada à condição ambiental muito positiva, né? Seus habitantes são chamados de alto-horizontinos. Isso é interessante, eu sou paulista.
Eu estou goiana, mas sou paulista. Estou aqui há 6 anos. Quando eu cheguei em Anápolis, a gente chamava os anapolinos de anapolenses. E Alto Horizontino é um gentílico diferenciado também. A gente aprende muito com essas viagens. Vizinho aos municípios, já comentamos, e de relevo relativamente plano. Está na área da Chapada dos Veadeiros, que é uma área do parque ambiental importante no estado, né? E grande vocação para agricultura e pecuária. Vegetação, cerrado. Outra coisa importante do Parque da Biquinha foi isso, que eu notei, a questão do emplacamento das árvores. Ali é um refúgio de educação ambiental, né? Nós podemos condicionar a área do parque, não só a questão do bairro, como qualidade de vida, mas também como um critério educativo ambiental. E para trabalharmos a questão ambiental, nós trabalhamos primeiro as crianças, porque os adultos já estão com hábitos, né? De deixar uma torneira ligada, de deixar para lá, isso aí não é bem assim, as crianças não. Na criança você pega no hábito no início. Então, o Parque da Biquinha, ele também é uma referência em educação ambiental. Olha os aspectos de infra. Conta com 2 centros de saúde públicos, um centro odontológico e alguns equipamentos de saúde privados. Se algum desses dados que eu estou colocando para vocês não estiver correto, vocês prontamente me corrijam, tá? Essa audiência ela é pública exatamente para que a gente faça correções. Então, se não tiver alguma coisa correta, vocês falem, se aponta para mim, por favor. No setor da educação, um Centro Municipal de Educação Infantil, um colégio municipal, um estadual e o conselho escolar. É isso? Temos aqui uma condição de gestão muito bem organizada, dentro dos preceitos também federais. Pode passar. Como que é a política do setor de saneamento, né? Então, primeiro vamos conversar um pouquinho aqui sobre a questão da água. Abastecimento de água. Dentro do diagnóstico foi apontado assim de maior critério, porque foi o que tem mais dificuldade, né? A falta d'água. Isso é real? É real. Por que vocês acham que falta água? O que será que acontece, né? Bom, serviço de água e esgoto é concessão da Saneago. Então, quer dizer, não é uma autarquia municipal. O município está junto com a Saneago numa concessão. Está em sua delegação vencida desde 2008. Então, primeiro a gente precisava ver a condição desse contrato de concessão, se ainda está vencido. Porque aí já vão, ó, 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, são 7 anos. Né? Então, isso é um quesito para ser olhado. Segundo informações do Sistema Nacional, né, da parte de cadastro de infra, o índice de atendimento total à população é de 85%. Água potável. Ou 100% da população urbana. Porque esse índice de 85% pega a questão do município, então vai pegar a área rural também, distritos, né? Mas na questão aqui urbana, 100% é atendido com água potável. 2.499 ligações. Tem alguém da Saneago? Está correto? A concessão não está vencida? O contrato? Exatamente. Certo. Então, eu queria que o senhor me corrigisse sobre a questão dessa delegação. Se ela não está vencida, então a gente precisa corrigir isso para eu entregar os volumes à Prefeitura Municipal. Tá? Que esses índices, esses dados, eles são todos, foram nos passados pela Prefeitura e a Saneago, mas a audiência é justamente para a gente fazer as correções. 100% da população urbana é abastecida com água potável? Correto. Correto. 2.499 ligações, olha lá, faltou uma para 2.500. É isso mesmo? Ligações ativas e inativas, sendo 2.386 ativas e 2.369 micromedidas, correto? Não. 2.573 economias, das quais 2.205 são residências. Esses dados aí que eu acho que não está correto. Tá. Então a gente vai corrigi-los, porque aqui é do Cadastro Nacional. Se o senhor tem dados locais, né, dados mais precisos locais, nós vamos fazer as correções.
O total de rede de distribuição é de 54 quilômetros. É isso? Não está correto. Tá. Então vamos fazer essas considerações aqui. Anota o nome dele para mim, o telefone, por favor. Aí o senhor vai me corrigir essas informações para poder entregar o volume à prefeitura. A tarifa média praticada é de 3,78 centavos por metro cúbico. É isso? Reais. Apenas pelo serviço de abastecimento de água. A gente tem que pegar na conta de água e tirar a parte de esgoto. Então, só em água é cobrado uma tarifa média de R$ 3,78 por metro cúbico. Isso aí depende muito. Depende residencial. Residencial. Nesse caso aqui, tarefa residencial, especificamente. Também não está correto. Tá, então vamos corrigir também. Pode passar. O índice de macromedição é 100%, micromedição 90%. Resultado final do índice de perda é de 18%. Vocês têm medido, têm mensurado isso, quanto se perde na rede de distribuição? Temos. Tem. Fica em torno de 20%? Não chega a isso, não. Sendo 9,45% de perda em faturamento e 9,38% de perda na distribuição. Ele está dizendo que do total, não dá 10% de perda na distribuição, entre adutora e redes e ramais. Isso está correto. Esse está correto, ok. Esses índices são muito bons comparados à realidade do país, porque na verdade, a média nacional perde quase 40%. Olha só, da água bruta até chegar na casa da gente, a rede perde em torno de 40%, 37% para ser exata, índice nacional. Vocês aqui perdem 9%. Então está excelente, quer dizer que a manutenção da Saneago tem sido produtiva. O consumo per capita de água é de 163,25 litros por habitante. Vocês têm esse dado lá? Quanto cada casa, em média, por habitante? Segundo a norma técnica, preconiza que no nosso país, culturalmente, esse valor é de 200 litros por habitante. Vocês aqui consomem 163 litros por habitante. Isso é um índice bom, muito positivo. Ou seja, mesmo quanto ao consumo, a cidade apresenta uma cultura de economia diferenciada do resto do país. Vocês consomem menos água por habitante do que o restante do país. Hoje nós estamos vivendo uma escassez de água, gente. Tem que ficar bem claro isso, que a culpa não é de São Pedro, não. A culpa é da falta de planejamento, né? Por que nós estamos sem água? Porque nós consumimos muito. E daí o nosso sistema elétrico, ele é hídrico. Nós produzimos energia a partir de usinas hidrelétricas. Foi tanto consumo de energia, vendeu-se tanta energia, usou-se tanta água para produzir energia, que nós ficamos sem água para consumo. Então a culpa não é de São Pedro, não, a culpa é nossa mesmo. Muito obrigada. Ó, o tratamento da água captada é bastante simplificado, só cloração, é isso? Ou tem flúor também? Só cloração, então está correto. Não é feito fluoretação ou qualquer outro tratamento químico. Aqui a gente poderia avançar, né? É um ponto a se avançar no município. Questão de flúor, na questão da dentição, né, das crianças, formação da parte de cálcio e ósseo. Então, poderia sim ser melhorado, mas aí tem que ver a questão do contrato da concessionária. Todas as informações acima foram retiradas do relatório 2014 do Sinis, produzido pelo Ministério das Cidades. Então, esses dados que eu estou passando para vocês são dados de Brasília, são dados federais, lá do Ministério. Questão da água ainda, a Saneago forneceu um mapa em que constam 3 poços profundos, é isso? Isso. 2 abastecem a estação de tratamento de água compacta, que encaminha água a um reservatório elevado, e o outro abastece diretamente o reservatório. Deste único reservatório é abastecida toda a cidade por gravidade, quer dizer, não tem bombeamento. O reservatório está na parte mais alta e a cidade na parte mais baixa, ela desce por gravidade. É isso mesmo? Correto.
Ou seja, os índices importantes para o acompanhamento são índice de abastecimento, índice de macromedição, micromedição e índice de perdas, que no caso de Alto Horizonte estão todos bem pontuados e representam boa condição de infra de água. Então, apesar de haver falta de água, pelos índices nós temos boas condições. Pode avançar? Deve, né? Deve-se avançar. Nós temos depois essas medições no trabalho aferidos ponto a ponto. Pode avançar. Ainda na água, o maior desafio de Alto Horizonte é garantir esses índices no mesmo patamar. Com uma taxa de crescimento de 2% ao ano, não há maiores fontes de captação de água e o lençol freático está no limite do seu potencial. Vamos pôr aquele mapa das nascentes, por favor. Como nós estamos no limite do potencial? Pode diminuir para nós vermos as bolinhas. Só para vocês entenderem um pouco a condição. Não dá para ver, né? Tá muito clarinho. É esse ou é o outro que tinha? É o outro. Esse. Olha só. Dá para enxergar, pessoal? Podia apagar essa lâmpada aqui, por favor. Essas faixas verdes que vocês estão vendo aqui são os córregos do município. E as bolinhas nas pontas são as nascentes que formam o corpo d'água que contribui para fazer esse córrego maior, ok? Todo mundo acompanhou? Olha, nascente, nascente, então a nascente, aqui é a parte mais alta, ela escoa até encontrar com esse outro. E assim vai, nascente, 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 escoa, até encontrar aqui e formar esse corpo d'água maior. Quer dizer que o município está aqui, ó, essa mancha urbana é onde nós estamos, parcelamento, que é a parte da sede urbana. Dessa parte da sede urbana, olha a distância que nós temos aqui em relação ao corpo d'água. Nós temos tantas nascentes, né? Mas nascente não tem força de produção de água. Nascente não tem força de vazão. Nascente é um broto d'água, é uma mina, um olhinho d'água. Então, eu estava dizendo aqui, a Graciele, que vocês têm um exército de bebês. É como se nós tivéssemos vários bebezinhos para formar um exército forte para formar água. Mas olha como falta força. Então eu vou ter um corpo d'água mesmo produtivo aqui, no lado esquerdo do município. Eu tenho que trazer essa água por gravidade até aqui, correto? Senhor da Saneago. Aqui nós só abastecemos o poço, né, como já foi dito. Pois e é. para trazer essa água tinha que fazer uma represa. Pois é, e é assim que funciona hoje. Mas se ela já está no limite e eu preciso avançar. Para avançar, eu vou ter que investir. Então, o investimento aqui, na casa, eu estive lendo o trabalho, um pouco em torno de 2 milhões, né, que foi investido, mas ainda precisa se investir muito mais. Porque a cidade está crescendo. Nós temos um avanço da parte urbana e esse avanço ele tem sido constante, aumento da população. Aumento da população gera-se mais lixo, precisa de mais água, precisa de mais asfalto, tem que ter mais drenagem, então esse avanço é constante. Como é que nós vamos avançar com esse exército de bebês? Né? Então eu vou precisar canalizar esse corpo d'água que é muito mais considerável, né? Que é muito mais largo, ou esses daqui, no sentido do crescimento da cidade. A cidade tem crescido, avançado para um lado de topografia plana. Isso é muito positivo. Mas ao mesmo tempo eu vou ter que avançar na parte de captação de água bruta, levar para a estação de tratamento, fazer reservatórios novos e começar a abastecer novamente. Então isso, de todos os itens do plano, é o item que precisa de mais investimento. Vamos voltar lá? Pode ir. Passa, passa, passa. Agora o esgoto. O município de Alto Horizonte não tem rede de esgoto, correto?
A prefeitura já fez as redes todinhas, a cidade está pronta. Mas falta fazer as elevatórias e fazer a bacia. Só isso está faltando. Falta fazer as elevatórias. Correto. E a estação de tratamento de esgoto. Exatamente. Dentro da cidade está 100%. A rede está instalada, mas não existe ainda o tratamento e essas ligações, né? A Prefeitura Municipal iniciou a implantação de redes como uma ação para contrapor a lentidão nesse aspecto da Saneago. Então, quer dizer, isso já foi um avanço frente à Saneago, né? Mas precisamos avançar mais. Pode passar. Em 2012, foi noticiado que as obras de implantação de 100% da rede de esgoto estão em fase final. 2012, quer dizer, nós hoje em 2015 já estamos vendo isso pronto. Parte de rede, 100%. A próxima e decisiva etapa, segundo o prefeito na época, né, Luiz Borges da Cruz, era a recuperação completa de 53 mil metros quadrados de asfalto. Olha só, quando eu falo em esgoto, eu tenho que falar ao mesmo tempo em asfalto, porque eu não vou fazer uma obra sem pensar na outra, né? Depois eu tenho que rasgar tudo de novo para poder refazer a parte de pavimentação. Então não tem como a gente falar de esgoto sem falar de pavimentação. E falou de pavimentação, falou de drenagem. Falou de um, falou do outro. Por isso que o plano tem 4 itens. Eu não tenho como não universalizar, né? A legislação federal hoje exatamente fala sobre isso, a questão de universalizar. Pensou em um, pensou em 3, 4 itens. E por isso fica tão caro a infraestrutura. Nós sempre fazemos assim estudos na área de loteamentos. A parte de infraestrutura corresponde a 70% do custo de um loteamento, né? Então não tem como hoje entregar, por exemplo, os programas Minha Casa Minha Vida sem a infra mais. A Caixa Econômica Federal, o Ministério das Cidades, eles não recebem mais os loteamentos se não estiverem com a infra. E no caso do programa, do Minha Casa Minha Vida, 70% referente a cada uma das famílias, porque o recurso é liberado por família. Aqui, com o número de habitantes, vocês vão receber em torno de 45 mil por família. Imagine 70% de 45 mil colocado para a infra. Não se faz a casa, né? É por isso que nós precisamos das contrapartidas municipais. E muitas vezes os municípios não têm recurso para fazer essa contrapartida. Não é o caso de vocês, que vocês estão demonstrando aqui. De 2012 para cá, inclusive anteriormente já haviam, né, os investimentos. Mas quanto hoje o município ainda precisa avançar na contrapartida para ter um recurso federal? 70% dele praticamente. O poder público, o executivo, então, terá investido 27 milhões nesse extenso plano de ação deflagrado há pouco mais de 2 anos. Olha só, como é que não são todos os municípios que têm em caixa 27 milhões para 2 anos? Que 2 anos é metade de uma gestão. Muitas vezes a própria folha de pagamento já pega todo o valor, né, do recurso. Mas aqui não, aqui em função da mineradora, a autorizante é diferenciada mesmo, né? A condição daqui em questão de programação e de projetos avançando em ação como efetivamente obra, né? A gente tem visualizado isso no plano. A parte do esgoto. Então, até o final do segundo mandato de Borges, no final do ano de 2012, também será efetivada a construção de estação de tratamento de esgoto. Mas não foi feita, então. Correto. Ok. Com 36 mil metros de rede coletora, 36 mil metros de rede coletora, então foi executado. Mas a gente não tinha onde despejar e continua, então, nesses últimos 3 anos ainda sem avançar nisso. Pode passar. Reduzir os gastos com a saúde, Alto Horizonte, pode passar. Ok. Então, a questão da água, nós vimos que nós precisamos avançar no sentido de investimentos, porque o corpo, o manancial onde é coletado, ele já está no limite. E a questão do esgoto, a gente está avançando, mas está vendo que precisa fazer ainda a estação de tratamento de esgoto e colocar a rede em funcionamento. Vamos ver agora drenagem. Drenagem, pessoal, é água de chuva. Sim. Quanto a águas aí,
vale lembrar dos investimentos que a Prefeitura está fazendo os investimentos quanto às represas, né? O que se entende das águas é que há uma frenagem nas rochas, né? Pode haver, não é que há, pode haver uma frenagem. E quanto a essas represas, já é um investimento da Prefeitura, isso faz com que contenha as águas, né? Barragens de contenção. Esse represamento é de água de chuva, ou não? Água de chuva. Tá. E também das águas perene, né? Ah, tá. Ok. Isso faz com que... Seria uma captação superficial, né? Sim, superficial. Isso é um ponto vário, você vai abastecendo aqui o solo, né? Quantas represas são? Eu não tenho essa informação, mas são várias. São várias represas, mas é uma forma de acalmar um pouco essa falta de água em função dessa captação, né? Sim, isso abastecendo todo, né, o município, abastecendo o solo. Tá ótimo. Para que as águas não vão-se embora. Mais de 40 represas? Aí, interessante. É uma forma... A tendência é aumentar isso, né? Isso, mas é uma forma, assim, de depois a gente trabalhar isso de uma forma em parques, né? Fazendo essas áreas como áreas de reserva mesmo, de captação de água e valorizando essas áreas, né, enquanto áreas de coeficiente ambiental alto, elevado, né? Vamos ver um pouco sobre a água de chuva. Antes da ocupação urbana, de qualquer território já existia os cursos d'água. Isso a gente sabe, que qualquer ocupação urbana você vem depois e faz a parte de pavimentação. A pavimentação do Parque da Biquinha é uma referência também. Vocês vejam lá que todo o piso é intertravado. É aquele piso daquele tijolinho. A questão da absorção daquele piso é em torno de 70%. E mesmo o concreto que é feito, aquele bloquinho, ele também absorve água. Então, entre os bloquinhos e no próprio, a porosidade daquele concreto ela é maior. Então, aquele piso permite que o parque fique totalmente com o piso drenante, né? A cidade toda deveria ser assim. O calçamento. Então, não na parte de pavimentação viária, mas pelo menos nas calçadas, ou projetos de ciclovia, ou que venha se fazer a interligação dessas áreas dos reservatórios, das represas, como nós estamos dizendo, se fossem ligados através de uma linha de parque, né? E que essa linha de parque tivesse a condição de ser uma ciclovia, por ser tão plano o município, todo ele deveria ser em piso drenante. Então, ao sair, por exemplo, um alvará para a liberação de uma casa, de um comércio, o piso drenante poderia estar condicionado ali, né? Como sendo um critério de avaliação ou um critério de aprovação de habite-se, né? Então, formando o relevo, também condicionado pelo solo, sua cobertura vegetal. A dinâmica de água, solo, clima já fazia presente, formando vales, várzeas, leitos, planícies aluviais. Vamos lá naquele mapa que está bem clarinho? Só para a gente visualizar como a condição de curvas de nível para vocês no município é importante. Diminui, por favor. Aí a cidade, ela colocada, né, o parcelamento do solo, aí onde o centro da cidade. Pode chegar bem pertinho? Mais. Olha só. Nós temos curvas aqui de 5 em 5 metros. Então, olha quantas vezes... Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui. Isso aqui, ó, é um topo como se fosse uma conformação de nascente. Olha outra aqui pertinho. Olha outra aqui pertinho, né? Olha outra aqui perto. Como nós estamos no nível de planície mesmo. Olha a condição da quantidade de curvas de nível, né? Essas curvas, a 371 metros, 360 metros. Então, nós temos, evidentemente, a condição da planitude, né? Essas curvas muito próximas e evidenciando nascentes. Como é que não poderia estar se pensando no parque linear aqui? A questão de planejamento urbano associada à revisão do plano diretor, que eu acredito que vai ser premente, porque já tem se passado o tempo da revisão do plano, a cada 5 anos, ele já tem mais que isso. A próxima condicionante de vocês é realmente a revisão do plano diretor, colocando a questão ambiental como primeiro item. Vocês podem dar lições, né, de questão ambiental aqui dentro do município para outros. Questão até de visita técnica. É muito interessante.
como o município de Alto Horizonte se predispõe a questões ambientais. Pode voltar lá. Ah, e uma coisa que eu notei também. A arborização urbana. Vocês têm aqui oitis, né? E não sendo oitis, tem também aquela outra com cachinho amarelo, como ela chama? Tem um cacho amarelo comprido, assim. Eu imagino que a prefeitura deve ter um viveiro de mudas. Sim? Não. Não? Tem. Todas as mudas são a mesma? Tem lá no Secretário de Ambiente. Tem, né? Tem. Porque as podas são as mesmas, as árvores são as mesmas. Eu imagino que sim. Mas se não houver, eu vejo assim, pela identidade do município, por onde você anda, a poda é a mesma, a árvore é a mesma, isso dá um conforto ambiental, a gente percebe na cidade que ela é uma cidade que recebe bem, né? Então é uma cidade limpa, organizada, bem drenada, bem arborizada, ela está assim, despontando, né, para esse viveiro, me mostra que teria. Agora, se não tem, a condição de ter um viveiro, ela é qualidade número 1. Ela teria que estar acontecendo, já que tem o parque, já que tem essas represas. Então, todo o diálogo que nós estamos fazendo aqui é em questão ambiental. Voltou muito. É. Já tínhamos ido no esgoto para frente, aí. Águas, isso. O manejo de águas pluviais urbanas, também conhecido simplesmente como drenagem urbana, constitui um conjunto formado pela infraestrutura física que dá destino a essas águas. Eu percebi na entrada da cidade, ali vindo por Campo Norte, que existem várias bocas de lobo, né? Já existe um investimento, alguns itens de drenagem, mas a maioria dos equipamentos de drenagem urbana, eles são superficiais, são guias e sarjetas mesmo, né? Porque é muito plano. População urbana, quando conta com serviço de drenagem urbana, fica bem menos sujeita a inundações, corredeiras, erosões, empoçamentos. Nós não temos aqui esses problemas. Então eu vejo assim, questões de erosões, eles são pontuais, né? Poucas e totalmente controladas. Então, pode passar. Tanto a infraestrutura quanto a prestação de serviço em drenagem serão mais complexos conforme tenha sido desde o início a relação entre a ocupação urbana e o relevo. Como nós temos ocupação urbana aqui, tranquila, e a questão do relevo em platôs, então eu vejo que dos 4 itens que nós temos a tratar aqui hoje, o de drenagem é o mais tranquilo. Né? É só mesmo uma questão de limpeza, para que não haja entupimento, é mesmo uma questão só de sequência, né? Fiscalização, manutenção e limpeza, que ela já existe e funciona bem. A ocupação possibilitou a permanência de vegetação e áreas permeáveis. Quanto mais arborizado, quanto mais respeito a essa parte de pavimentação drenante, que é o que eu já estou vendo aqui, então isso só tem a avançar e evoluir. Pode passar. O Plano Municipal de Drenagem tem por objetivo resgatar, por meio de soluções mais adequadas, a relação harmoniosa e sustentável entre cidade e suas águas. Como nós não temos aqui um corpo d'água passando por dentro da cidade, então vocês não veem inundação. E vocês malemar percebem as nascentes, não é verdade? Vocês veem perto de casa, assim, essas áreas que vão ficando agora na época da chuva, um brejo, olho d'água, mina d'água. Vocês percebem isso perto da casa de vocês? Não? É muito plano, realmente, né? Algumas áreas só, como ali o Parque da Biquinha, que é um pouco acidentado, mas no restante eu acho que 90% da cidade ela está no platô. Pode passar. Então, questão de água pluvial, subbacia do Araguaia, que nós estamos condicionados a ele aqui no município de Alto Horizonte, nasce na Serra do Caiapó e vai até Marabá. Então, nós estamos sujeitos aqui, contribuindo um pouquinho até a foz do Amazonas. Quando a gente fala de água, a gente não fala só da nossa cidade, porque a água não sabe que ela sai daqui e entrou em Campo Norte.
não é? Por isso que na questão da drenagem, o que a gente tem que tomar mais cuidado é para que a gente não leve nem a sujeira daqui para lá e nem traga de lá para cá. Continue mantendo a questão de infiltração para que todos os municípios ao nosso redor continuem tendo vazão de água e abastecimento de água totalmente tranquilo, como vocês têm. Pode passar. O extremo nordeste do estado, o Rio Araguaia e o Rio Javaés. A Ilha do Bananal, maior ilha fluvial do mundo. Então, olha o quanto que Alto Horizonte tem de responsabilidade na questão de água. Né? Nós estamos abastecendo, não é só o nosso município não, mas a questão da bacia do Amazonas. Né? Pode passar. Aqui também, pode passar. Tá. A área urbana de Alto Horizonte está em platô, predominância de 3 microbacias com pequena declividade. No ano de 2012 foram iniciadas obras também de microdenagem, asfaltamento da cidade. Ainda hoje encontra-se poucas áreas não pavimentadas. Tem área sem pavimento aqui ainda em 2015? 100% asfaltado? É. Essa condicionante de 100% asfaltado, no caso, como ela é muito plana, né, o que acontece com essa água? Se nós tivéssemos toda a cidade, como é ali o Parque da Biquinha, tão acidentado, com certeza teríamos mais erosões, teríamos mais inundações, ou mais enchentes, ou algumas vossorocas até. Mas não existe. Então, essa condicionante que a gente fala na questão do planejamento efetivo e gradativo, que ele tenha sempre pensando a pavimentação como uma forma drenante, né? O paralelepípedo que a gente está vendo aqui no piso da prefeitura, olha que é um piso de concreto, né? Já não é pedra mais, mas que ele seja sempre altamente drenante, por conta da nossa pouca declividade. Então, se vai pavimentar, pavimenta, mas não deixando 100% impermeabilizado, né? Pode passar. Então, quais seriam as perspectivas de planejamento estratégico? O cenário mais provável para o futuro de Alto Horizonte é que o boom do crescimento conhecido nos últimos anos não se repita, sendo que nos próximos anos a população deve retomar o seu ritmo de crescimento vegetativo em 2% ao ano. Olha como cresce pouquinho, né? Isso não é só Alto Horizonte, não. Isso é uma condicionante mundial. Nós estamos vendo a população envelhecer. Eu mesma, eu tenho mais de 40 anos, eu tenho só um filho. Eu acho que isso hoje é uma condicionante de todas as famílias. Ter poucos filhos, as mulheres têm filhos mais velhas, então tem poucos filhos, e a população idosa, ela está ficando cada vez maior, por causa da ciência, por causa dos avanços que a gente tem visto na medicina, por causa da qualidade de vida, dos exercícios físicos, do monitoramento, né, das agências de saúde. Então, tudo isso faz com que a condicionante da população idosa cresça mundialmente. Dentro de cerca de 15 ou 20 anos, a mineradora Maracá deve iniciar o encerramento dos seus trabalhos. Isso deverá levar a um êxodo da população também. Nós temos visto ali, existem áreas de alojamento dos engenheiros, isso movimenta o comércio, isso movimenta a questão, né, regional aqui de saúde, de prestação de serviço e tudo mais. Eu vivenciei algumas situações dessas em São Paulo, município de Ilha Solteira. Quem conhece ali a Ilha Solteira? A ilha foi construída com o intuito de se fazer a usina hidrelétrica. Quando terminou a construção da usina, todos foram embora. A cidade virou uma cidade fantasma. Então, o governo do estado de São Paulo tinha duas opções para o município. Ou ali ia virar uma cidade que seria um presídio, ou ali seria uma cidade universitária. Isso foi colocado numa enquete estadual e o estado de São Paulo votou que Ilha Solteira seria uma cidade universitária. E hoje temos ali a Unesp com desponte de todos os cursos de engenharia, né? Um dos maiores cursos de engenharia de elétrica, civil, todos os cursos ali no município de Ilha Solteira. Então, com certeza, eu acredito que vai acabar acontecendo aqui também essa enquete, né? O que se fazer com esse êxodo para que a gente melhore a condição de vida e chame habitantes, né? Para não sofrer esse êxodo de uma forma tão acelerada. Pode passar. O município deve aproveitar esses anos de bonança com a presença da mineradora para investir em saneamento.
uma vez que, analisando o IDH, esse é o aspecto mais desfavorável, principalmente com relação à coleta, encaminhamento e tratamento de esgoto. Então, se nós já sabemos que esse é um ponto modal, que esse é um ponto que precisamos melhorar, infraestrutura é o que chama investimento, né? A delegação do serviço de água está vencida, então aqui o senhor me corrigiu, nós vamos alterar ali. O primeiro objetivo a ser atingido é a regularização dessa delegação. Abastecimento de água 100%, então tem bons índices, pouca perda, né, física e aparente, ou seja, o investimento em abastecimento de água pode continuar sendo apenas pela concessionária sem intervenção do município, mas aí teríamos que melhorar de repente a floretação, né? Outro objetivo do município, muito importante, deve ser a coleta do esgoto produzido, implantação de redes coletoras, interceptores, encaminharão o esgoto até a futura estação de tratamento. Esse investimento deve ser no município, podendo constar apenas como contrapartida da Saneago. Isso vai ser uma questão política, né? Isso vai ser votado, isso vai à Câmara, enfim. São pontos. Importante dizer que esse plano, gente, depois de aprovado por vocês, ele vira uma minuta de lei e vai à Câmara Municipal. Ele é votado, né? Ele é conhecido e votado, e isso vira uma lei municipal de saneamento. O objetivo da infra, olha os cenários, objetivos e metas. Em drenagem, questão de efetivação, né, do manejo das águas, evitando danos à saúde, prejuízos às atividades econômicas causadas pelas inundações. Outro objetivo importante é evitar o empoçamento de água de chuva, que a gente vê a questão da dengue, né? Então é mais questão ligada à saúde do que propriamente dita obras. Vamos lá? Diferentemente de outras infras que compõem o saneamento ambiental, anteriormente a ocupação urbana, já existia uma drenagem natural feita pelas bacias. Nós temos aqui bem delimitada 3 microbacias, né? Então trabalhar essas 3 microbacias. São obrigatoriamente influentes fatores da rede hídrica, declividade de terreno, fragilidade. Então, essa questão de chuvas eu acho que aqui está bem mais controlado, mas é condicionante da pavimentação mesmo, drenante. Tá? Vamos avançar? Ocupação urbana, o uso do solo ocorre dentro desse grande condicionante ambiental, a qual utiliza tipologias, tecnologias por meio de infra, com micro, macro drenagem, para dar conta das águas. Se houver desde o início organização, conhecimento e respeito, então nós não vamos ter problema. É a condição aqui de novos loteamentos, né? Pode passar? O exemplo mais conhecido está nas várzeas, terrenos submetidos periodicamente a inundações. Eu vejo condição de avanço das áreas de expansão urbana do município. Então, uma das condicionantes para que a gente possa evoluir nesse quesito do parcelamento de novas áreas, mesmo porque a gente está vendo aí o boom do programa Minha Casa Minha Vida, né, seria mesmo a eleição de territórios que não tivesse a topografia tão acidentada, para que não houvesse mais investimentos, além dos 70% que tem que se investir em infra, e condicionantes ambientais da questão de drenagem. Pode passar? O crescimento demográfico a gente viu que é baixo, demarcação de habitações, ciclo hidrológico, então também está tranquilo. Carga poluidora difusa chega a ser maior que a carga percentual de lançamento de esgoto, nos eventos denominados de primeira chuva intensa. Por quê? Porque aqui a gente tem empoçamento, né? Então, o que seria esse volta um pouquinho. Volta. Volta. Carga poluidora difusa. Quando nós, em frente de casa, colocamos aquela lixeira, né, na calçada, vocês todos devem ter. Qual é o objetivo dessa lixeira? É para que o cachorro não pegue o lixo, não é? Mas o primeiro objetivo é porque se eu puser esse lixo na calçada, na primeira chuva, o que vai acontecer? Esse lixo ele vai ser carregado, né? Mesmo que aqui a gente não tenha essa topografia acidentada no território como um todo, mas a primeira necessidade é que eu não carregue lixo na chuva, para que eu não tenha incidências de entupimento, para que eu não tenha incidências de problemas de carreação, nós chamamos isso tecnicamente.
Então, na chuva, ela já leva a poeira, ela já leva a galhada, ela já leva tudo que eu tenho na via, na pavimentação, na calçada, aquela primeira chuva. Para que a gente não tenha mais ainda o problema do lixo, nós visualizamos em vários pontos da avenida central ali, aqueles tambores grandes, né? Não é tão bonito, mas funciona, né? E o importante é que a gente não tenha entupimento. Então, essa primeira chuva, se todos trabalharem unidos nesse quesito, continuamos a ter bons índices de falta de empoçamento, né? Pode passar. O cenário que há de considerar o crescimento populacional e seu possível reflexo das manchas urbanas afetam tanto qualitativa quanto quantitativamente os recursos hídricos. As estruturas de microdrenagem são responsáveis por coletar e dar destino adequado às águas de chuva, mas acho que está bastante controlado. Okay. Indubitavelmente, macrodrenagem é composta por estruturas hidráulicas de porte, como canais, bacias e etc. Essa carência de informação cadastral que nós sentimos no trabalho, eu acho que decorre não só da condicionante de falta de elementos, né, de dados cadastrais, mas também porque não tem. É muito plano, né? Então, o que nós apontamos no plano é que realmente os novos loteamentos que tenham incidência em territórios acidentados tenham os pisos drenantes. E a condicionante das lixeiras. Okay. Deficiência encontrada quanto à sistematização de dados acerca das estruturas hidráulicas em drenagem também tem sua causa, em parte devido à falta de norma brasileira. Então, a gente vai mais ou menos assim pelo que temos em relação a outros municípios, tá? Okay. Demanda deverá ser crescente, a taxa de 2% ao ano durante os últimos 20 anos, próximos, né? 20 anos. Todos os serviços deverão estar preparados para crescer na mesma taxa. Que serviços são esses? Então, água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. Quanto ao abastecimento de água, não há grandes perspectivas técnicas a implantar em vista do amplo atendimento existente, já que são 100% atendidos, não é? Qualidade e eficiência, atendimento existente. O grande desafio é manter o que existe. Então, continuar mantendo essa perda baixa, continuar mantendo uma boa manutenção, boa fiscalização, né? E o que a gente coloca da questão da fluoretação. O esgoto sanitário, prospectiva é a finalização da implantação, então, da ET, né? A Estação de Tratamento de Esgoto, e da drenagem, medidas são macrodrenagem, implantação de equipamentos de deságue com baixa velocidade adequados ao solo mais arenoso, e é o que a gente tem aqui característico. Importante ressaltar que um dos objetivos do plano é estabelecer o cenário de projeto, a ser desenvolvido com base nas informações. Por que é importante esse plano? É através desse plano que o Ministério das Cidades fica sabendo quais são as necessidades de Alto Horizonte. Então, quando o prefeito, os secretários ou demais gestores quiserem ir a Brasília com esse plano debaixo do braço, eles vão com a tarefa de casa feita. Eu vim aqui para pedir isso. Eu vim aqui porque eu preciso de tantos milhões de reais para isso. No tempo de 5 anos, um cronograma de 2 anos, de 10 anos. Então, eu já tenho pré-dimensionado a minha necessidade e o que eu vou pedir. E para quem eu vou pedir? Se nós fôssemos um município como Nova Iguaçu, que a gente tem visto no Rio de Janeiro, os desabamentos, né? Eu teria aqui, ó, uma equipe de bombeiros acionada junto com Defesa Civil trabalhando com vocês. Não é característico de Alto Horizonte. Então você chega em Brasília já sabendo o que quer, com quanto eu estou precisando e para quanto tempo. É isso aqui, esse plano. Por isso que ele vira uma lei. Nível de detalhamento de solução técnica proposta e tudo mais vai ser em função do que for apontado. Aí o município vem, contrata empresas que façam projetos específicos, né? Então isso aqui é um plano, ele não é um projeto. Ele está apontando o planejamento para que você tenha orçamento e tempo para poder pedir e o que pedir. Estudos aprofundados que analisem essas alternativas e detalhem soluções apresentadas deverão ser projetos clássicos de engenharia, que é o que eu estou dizendo, precisam ser contratados, né? Mas aí eu já sei quais são e onde eu vou buscar. Pode passar. Olha a renovação da ligação de água e esgoto. A experiência mostra que a vida útil de redes de ligação de esgoto é muito longa, maior do que a água, né?
A renovação da rede se dá em geral por problemas construtivos ou de dificuldade de manutenção. Essa rede existente, que não está sendo ainda utilizada, quando for colocada em uso, imediatamente vai aparecer já algum tipo de reparo, pelo tempo que ela está parada, né? Por quê? Porque ela está instalada de uma forma, é na calçada ou é nas vias? Nas calçadas, às vezes nas vias. Nas vias ela sofre trepidação, né? Então vocês têm movimentação de caminhões dentro da cidade. Esses caminhões trepidam e trincam. A falta de manutenção faz com que imediatamente eu já tenha necessidade de investimentos, né? Então, além da estação de tratamento de esgoto, que é a ET, que precisa ser constituída, e os demais pontos de apoio, eu já vou ter de imediato custo, né, nessa instalação que nunca foi utilizada. Em termos de água, a situação é diferente. A boa situação da rede, das ligações, é fator essencial para baixo índice de perda. Por outro lado, a vida útil do material é sensivelmente menor do que o esgoto, porque a água você está direto, né? Sempre fazendo manutenção, sempre olhando, sabendo o que está acontecendo. Faltou água, pode saber que o melhor fiscal é quem? É a população. Estou sem água, né? A escola está sem água. Olha, a prefeitura está sem água, ou, né? A indústria ou o comércio está sem água. É na hora. Fiscal melhor da prefeitura, da Saneago, é a população. Pode passar. As redes e ligações executadas no primeiro ano do projeto, ao final do projeto, terão 20 anos. Isso se nós fizéssemos exatamente hoje, né? Então, qualquer projeto que vai ser pensado para desenvolvimento e contratação, já tem que se pensar a longevidade de 20 anos. Quem vai estar aqui daqui 20 anos? Né? Nossos filhos, nossos netos, né? Nós mesmos. Então, temos que pensar sempre adiante. Aliado a tudo isso, a questão da arborização urbana, porque é na arborização que a gente resolve drenagem também. Admitindo que a vida útil dos materiais de água se situa entre 30 e 50 anos, dependendo do material, já é necessário, né, o devido levantamento da idade das redes existentes hoje. Então, além do que vai ser feito, manter o que já foi construído. Senhor. Atrás aí, sobre esse encanamento aí da rede de esgoto, o que eu vi aí é uma experiência muito grande, boa pra gente aí, e os caminhões pesados que passam vai trincar, né? Eu acho que os administradores, isso aí a gente tem há muito tempo, muitos anos, para fazer um anel viário, né, fora daqui, para tirar os caminhões daqui de dentro, e até hoje nunca foi resolvido esse problema. E o que a gente viu aí, a gente não conhecia isso aí, estava conversando aqui. É uma consequência, né? É uma consequência. E tem que ser imediatamente corrigido isso aí. A gente vai... É uma questão de planejamento futuro mesmo. O anel viário é uma Câmara pediu os vereadores para criar uma lei aí para o prefeito poder exercer isso aí, né? Planejar essa questão de mobilidade urbana, né? Isso aí é uma coisa que nós gastamos um dinheiro muito grande nisso aí, ó, e está paralisado, e que nós temos que preservar isso aí. Excelente fala. Excelente fala. Seria demasiadamente rigoroso, no entanto, supor que toda a infra existente apresentará problemas. Isso é ser muito pessimista, né? Mesmo porque nós temos avançado na questão da manutenção. Mas a manutenção diária e constante faz com que nós tenhamos ideia também do que virá adiante. Se imediatamente colocarmos em funcionamento o que está em funcionamento e mais o que vai ser colocado adiante, nós já temos custos aí a pensar, a planejar, né? Vamos supor então que esse anel viário venha contribuir. Excelente, mas ele tem custo também. Esses custos urbanos, eles são refletidos em nível regional, porque não passa no anel viário somente o caminhão daqui de dentro. Ele conduz toda a mobilidade da região. Qual é esse fluxo? Com que constância? Quantas toneladas? Qual é o valor agregado disso em pavimento?
né? As construtoras que virão, essas empreendedoras grandes que virão para fazer esse investimento, né? Então isso tudo deve ser pensado imediatamente, sim. Nós estamos pensando hoje para 20 anos. Deu para entender isso, né? A questão de planejamento, ele não é imediato, ele é a longo prazo. Então podemos trabalhar em curto, médio e longo prazo. A curto prazo é colocar esse esgoto para funcionar, curto prazo. Em médio prazo, começar a desenvolver os projetos para as demandas de 20 anos. E a longo prazo seria o sistema viário, sim, integrado, a mobilidade da questão da rede. Esclarecimento sobre o anel viário. Sim. O prefeito já está trabalhando o projeto desse anel viário, inclusive também da própria energia nossa. Deixar só bem claro. Excelente. Então isso já tem acontecido, né? Já está trabalhando o projeto. Tá jóia. Existirão redes em PVC e FO que superarão 50 anos de vida útil. E nós estamos vivenciando hoje processos tecnológicos em equipamentos que têm nos proporcionado vida útil maior. Mas aí eu tenho que capacitar a equipe. Não é? Não adianta eu ter tudo em PVC, sendo que a minha equipe só trabalha em concreto. Então, a condicionante de capacitação técnica vem junto. Pode passar. Pelos motivos expostos, admite-se que cerca de 50% das ligações de água existentes atualmente serão renovadas. Serão renovadas ao longo do período do projeto, num total de 1.150 unidades. É considerável, né? Mas isso vem direto já levantado de uma evolução, ela é compatível, né, com as metas de perda, controle que a gente já tem. Então, isso está dentro da normalidade. Da mesma forma, as redes de água serão renovadas em cerca de 25% da extensão, num total de 6.500 metros da evolução semelhante. Proposições do plano não se limitam a ações e empreendimentos, mas também procedimentos e planejamento. Visam evitar a repetição de problemas, né? Nós já sabemos quais são os nossos problemas, vamos evitá-los e evoluir. Com a ocupação de várzeas. A condição ideal de uso do solo numa área urbana seria aquela em que as várzeas não fossem ocupadas. Essas várzeas é o que eu estou dizendo, essas minas, esses brejinhos que aparecem agora nesse período de chuva, né? Tentar condicionar isso à valorização das represas, fazendo o parque linear. Okay. O eficiente para o futuro, priorizar a adoção de medidas preventivas e não as curativas, que são as mais caras, né? E a municipalidade, dentro da sua atribuição, buscaria o controle da ocupação das várzeas. Novamente, condicionantes ambientais. Vamos lá. Manutenção e acréscimo como ação municipal. A manutenção ou acréscimo limitado do grau de impermeabilização do solo é a questão do piso, né, drenante, pois evitaria o escoamento superficial e favorece a recarga do aquífero. Ação municipal ainda, a medida é aumentar a fiscalização de forma de uso e ocupação do solo, bem como da taxa de ocupação dos imóveis. Nós temos visto alguns municípios, Anápolis, de onde eu estou vindo, justamente fazendo as áreas de tanque dentro dos quintais. Então você tem poços de recarga dentro dos quintais. Quando chove, escoa-se a água do telhado através das canaletas e vai para dentro desse poço. Com isso, eu diminuo a vazão que eu teria que dar lá na rua, direto de água de chuva. Diminui inundação, diminui enchente, diminui enxurrada, diminui aquela parte de lixo, né, que nós vimos que é coletada pela chuva. Então, alguns municípios têm contribuído com isso. Acredito que aqui seria também adotar esse sistema de poços de recarga, né, dentro dos quintais, seria também excelente, né? Mas tudo é uma questão cultural. Nós temos que começar a colocar isso dentro do alvará, né? Dentro do habite-se, no trâmite da prefeitura. Já temos algumas coisas, esses sumidouros, né? Importante lembrar. Dentro dos lotes. Sim, sim. Ótimo. Só informa como o jeito mais fácil, né? Coloca para mim. Claro, um buraco só com brita, né? Excelente. Mas é uma medida, já que a gente tem uma topografia plana, excelente. Sim. Isso já está em forma de lei, já é usual? Não, a estrutura já está meio alastrada, né? Mas não tem forma de lei ainda. Ok. A elaboração do plano de drenagem integrado à micro e macro drenagem, que apoia a tarefa de controle e fiscalização da evolução, né, da ocupação urbana, e o planejamento e restrições de uso reduzem a probabilidade de ocorrência de inundação. Então, essa medida, parabéns. Pode passar.
Cabe, enfim, ao município zelar pela não ocupação de áreas inundáveis. Então, quer dizer, o município está fazendo a tarefa de casa. A questão de drenagem eu não vejo problema não, ainda tem mais uma eficiência, né? Seria pela prevenção por meio de não ocupação de várzeas e implantação de técnicas compensatórias. Existem algumas áreas de várzeas ocupadas, a gente está vendo assim, expansão do perímetro urbano avançando para isso, mas aí seria mesmo a condicionante do parque ambiental, né? Fazer essa questão da linearidade. Pode passar. Aí aqui, finalizando as ações municipais em água, esgoto e drenagem, nós temos alguns indicadores de desempenho que podem ser adotados, nós estamos sugerindo como indicadores de desempenho, né? Na questão da água, índice de qualidade de água distribuída, que é condicionante da perda no sistema, a continuidade do abastecimento, se existe interrompimento de abastecimento. Vamos dizer que você vai limpar uma caixa d'água, um reservatório, você interrompe naquele bairro. Ou não, interrompeu porque rompeu um duto, né? Então, esses índices a gente vai medindo ao longo do ano quantas vezes aconteceu e tentar melhorar isso de 10 vezes para 5 ou para nenhuma, né? Índice de perda de água e a cobertura da rede de distribuição de água. Se já existe 100% de cobertura, então manter isso, né, no padrão de evolução do perímetro urbano. Conforme vai crescendo, tendo novos loteamentos, eu continuo avançando em 100%. Em esgoto, a condição da rede de cobertura também, né, de coleta, obstrução e ramais prediais. E na drenagem, alagamentos e erosão. Então, acredito que esses índices, eles podem contribuir bastante para que a gente avance na questão da fiscalização, controle social e no monitoramento. Ok? Vamos passar para o resíduos sólidos. Aqui finalizamos, então, drenagem, água e esgoto. Nós tivemos uma boa reunião, gostei da participação, assim, os pontos foram positivos, acredito que vão somar no trabalho, vou fazer as considerações, vou ver os dados com o senhor, daquelas alterações de água, né? E vamos ver lixo. Nós não, tecnicamente, não nos referimos ao termo lixo, né? Nós falamos resíduos sólidos. Resíduos sólidos pode ser desde a galhada até o lixo hospitalar. Né? Todo tipo de resíduo proporcionado dentro da área urbana. Ok? Principais serviços de limpeza urbana foram terceirizados. É o que a gente tem aqui como perfil do município de Alto Horizonte. Atualmente, os serviços básicos são realizados pela empresa Green Ambiental. A Green Ambiental, nós tivemos com o pessoal, conversamos, eles até nos acompanharam no aterro sanitário, nos acompanharam também nos pontos de coleta e tudo mais, conversamos sobre a condicionante dos equipamentos de coleta, capacitação dos funcionários. O serviço é muito bom, muito bom. Serviços gerais, então, varrição, serviços especiais, manutenção de áreas verdes e jardins, limpeza de feiras, eventos públicos, limpeza do prédio público, desde o cemitério, as escolas, enfim. Salão de eventos do clube, manutenção do parque, estádio e parque agropecuário. Quando a gente fala sobre a questão de resíduos sólidos na prefeitura, né, no setor municipal, as famílias, os munícipes, os cidadãos, eles não têm ideia do alcance que o resíduo sólido tem. A pessoa imagina que só tem que coletar o lixo da sua casa, né? Então, olha, o quanto mais de serviços gerais, né, existe a obrigatoriedade ou esse dever do município em manter-se limpo, né? E nós percebemos o município de Alto Horizonte bastante competente nesse sentido da limpeza. Acerca da coleta, então, resíduos sólidos domiciliares, entulhos, sólidos de saúde e coleta seletiva. Coleta seletiva funciona aqui, pessoal? Mas só na empresa. Tem a cooperativa, né? Eles trabalham, vi também uma dinamicidade com eles, mas podia avançar, né? Podia avançar. Inclusive em consonância com o viveiro. Porque eles coletando, eles também podem produzir humus, podem produzir outros tipos de insumos dentro em consonância com o viveiro. E no item 3, gerenciamento de resíduos sólidos, a operação do aterro, tratamento, né, coleta e disposição final dos resíduos de saúde através de incineração autoclave micro-ondas. Vamos ver como é que funciona. Resíduos sólidos em Alto Horizonte.
é domiciliar, comercial, resíduos de construção civil, saúde, carcaças de animais. Isso é um problemão, né? Aqui nós temos um centro de zoonoses. Pois é, geralmente morre um cavalo, você põe aonde? Né? Terra, põe fogo, põe no canto, é aquele... Vai pro aterro, aí é um problemão, né? O aterro não é lugar de animais mortos. O problema maior que nós enfrentamos aqui é esse negócio de animais, porque na saída fica puro osso, o povo jogar e... Eu na estrada vindo pra cá, eu vi tamanduá, vi de tudo, né? Mas aqui dentro da cidade, cachorro. Cachorro. Pois é. Isso é um problema de saúde pública, né? Depois a gente vai visualizar um pouco isso. A questão das carcaças, assim, animais mortos, né? Resíduos resultantes de atividade de varrição das ruas, espaços públicos, eventos. Resíduo de poda e jardinagem, porque a gente vê todas as árvores são muito aparadas, é tudo muito limpo. Mas para onde vai isso? Resíduos volumosos ou especiais, tais como pneus, móveis e eletrodomésticos. A gente vê, geralmente a pessoa põe para fora, né, uma televisão, um computador, deixa ali fora até carcaça de carro, né? Pneu. Geralmente os municípios se consorciam, porque é muito caro você esperar juntar um caminhão de pneu para levar para Goiânia ou para São Paulo, para quem beneficia esse pneu em forma até daquele tapete de dentro do elevador. Vocês já viram esse tapete poroso? Ele é feito de resto de pneu. E algumas indústrias também utilizam o pneu para fazer asfalto, né? Massa para asfalto. Mas os municípios se consorciam para dar um volume e mais rapidamente gerar esse veículo e dividir o custo. Aqui a prefeitura faz isso. Excelente. Resíduos de mineração e industriais. Vamos lá? Resíduos em Alto Horizonte. Olha lá, o tipo de resíduo domiciliar vai para o aterro. A geração estimativa de 3,9 toneladas por dia. Dá em torno de 4 toneladas por dia de lixo doméstico. Responsabilidade Prefeitura Municipal. Resíduos do comércio. Vai para o aterro também, o aterro é controlado e vai para a cooperativa, porque são os papelões, os plásticos, as latinhas, né? Olha, a prefeitura tem a responsabilidade até 50 quilos. Passou disso, é a cooperativa, né? Resíduos de varrição, vai para o aterro também. Resíduos de feira, aterro. Resíduo reciclável, aterro cooperativa. Construção civil e demolição, vai para aterro. Mineração, tem empresas especializadas. Resíduo da saúde, incinera em Anápolis. Sim. O que eu vejo aqui é o seguinte: sou uma pessoa que eu fui vereador aqui, é uma situação que foi através de mim, a lei da sanção da lei foi, eu peguei em Goiânia. E o seguinte, a gente vê a mineração aqui como uma empresa muito boa para Alto Horizonte, mas está deixando a desejar algumas coisas aí. A gente está vendo, eu ando no município aí, aqui para baixo a gente vê resíduos já descendo os corpos para baixo aí. Eu passo direto. Que tipo de resíduo? Aquele que eles jogam de lá de baixo, que Produto vem... químico. Rejeito. É, químico. Rejeito. E ele já tá descendo os corpos. A mineração foi muito boa para nós aqui, foi um órgão muito bom. Eu trabalhei quando eu era vereador para ela sair do município de Alto Horizonte. E nós tínhamos uma briga, eu, vereador aqui, representava aqui, e outro vereador representava Nova Iguaçu, que era para levar para lá. Eu briguei para vir para cá e veio para cá. Eu tinha uma parceria com o prefeito e com o governo do estado. E aí é o seguinte, a gente vê que está precisando corrigir mais essa parte aí, e já está atingindo as águas para baixo e os moradores, a população. E sobre o lixo aqui, eu vejo também, tem a coleta de lixo, tem os tambores. O lixo domiciliar. Domiciliar. Eu vejo um erro aí, o seguinte, que os moradores, eu tenho cães, eu tenho 2 na minha casa, o muro fechado, ele nunca saiu para fora. E o que eu vejo aí, tem que ter uma fiscalização aí para essas pessoas que gostam de criar os cães, então tem que ser fechado. Porque no outro dia, o lixo que põe no tambor está todo esparramado na rua. Eu vejo isso aí.
E é uma coisa que tem que ter corrigido isso aí e posto por uma maneira que as pessoas criam seus cães, mas desde que não prejudica o poder de todos, né? Ok. A questão da mineração, eu vejo assim, existem índices de tolerância com respeito à poluição, né? As medições que são feitas, eu acredito que a SEMAR é bastante atuante nisso, né? Junto com a Prefeitura e, mais do que isso, o Ministério Público, né? Eles não deixam passar de forma nenhuma. Eu vejo isso aí que tem o Ministério Público e a Prefeitura tem que ver um pouco disso aí. Atuando, né? Porque nós queremos, mas tem que ser para não prejudicar. Exato. E, além disso, a questão do INCRA, né? Eu estive no INCRA semana passada, vendo ali em Piracanjuba, nós estamos trabalhando dentro das áreas de chácaras. Não tem a ver, mas tem um pouco a ver. O INCRA está se isentando de qualquer culpa. Eu fiquei, assim, chocada com o que eu vi dentro do INCRA. Não sei se tem alguém do órgão aqui, mas eu fiquei chocada, assim. O INCRA está se isentando, saiu da questão municipal, saiu do perímetro urbano, é INCRA. E a água não sabe que ela saiu do perímetro urbano e entrou na área rural, né? A água é dever e direito de todos nós. Então, se ela está sendo poluída, ou se ela está sendo escassa, ou se ela está sendo, enfim, o que está acontecendo, o INCRA tem sim que atuar, né? E o Ministério Público tem feito reuniões regulares com o INCRA por conta disso. Pela questão de parcelamento do solo, porque chácaras de 2.000 metros a revelia, né? Então eles loteiam fazendas inteiras em chácaras e o INCRA aprovando, e depois bate lá e fala que não aprovei, porque isso era da prefeitura, a questão é de um, a questão é do outro, enfim. E daí o Ministério Público atuou, e ele não perdoa, né? No município de Piracanjuba, nós vimos aí em torno de 30 dias atrás, o promotor tirou o prefeito, cassou o prefeito. Então, se você anda corretamente, se a tua questão técnica está aprovada, se tudo está sendo monitorado e está passando bem, tudo bem. Mas se não está, com certeza o Ministério Público vai atuar, né? Quanto a isso, eu fico bastante tranquila, porque a gente vê o Ministério Público sendo um dos órgãos do país que mais tem atuado e de forma correta, né? Então, se a mineradora tem feito alguma coisa fora do padrão, com certeza vocês vão ficar sabendo, né? Ou pela SEMAR, ou mesmo pela Prefeitura, ou ainda assim pelo Ministério Público. Agora, quanto aos resíduos da parte urbana e das áreas domiciliares, aquela cestinha que é feita acima do nível da calçada funciona melhor, de repente, do que os tambores, né? Isso teria que ser colocado aí uma enquete para a população, ver como é que seria, faz nas escolas, né? Ou faz junto no posto de saúde uma campanha sobre isso, ver o que a população acha disso. Será que todo mundo reclama, está ruim para todo mundo, ou só para um setor, um bairro, né? E atua diretamente naquele bairro. Não é difícil, o município não é tão extenso, ou os investimentos não são tão altos. Questão de educação, de hábito mesmo, né? O que eu vejo mais viável é retirar os cães. E corre risco de ter um atropelamento. Aí realmente é uma questão municipal, né? Isso poderia estar sendo colocado em votação na Câmara, né? Colocando como uma forma de atuação. Vamos lá, pode passar. Olha o diagnóstico econômico em custos, né? Então, o empenho. Eu tenho um valor pago de R$203 mil para grinha ambiental na data de pagamento aqui, 10 de fevereiro de 2015, o valor do empenho era 1.303.000 e o valor pago 203 mil. No final, aqui, quando a gente afere todos os valores da grinha ambiental, são R$361 mil destinados em fevereiro de 2015 pelo portal da transparência, tá? Esses valores eu vou comparar aqui a Jataí. Nós trabalhamos em Jataí também no plano de drenagem e acabamos trabalhando com resíduos sólidos. Eu acho, em comparação ao município de Jataí, que é muito maior, né, em proporção, eu acho caro. Né? Mas tem sido ótimo o trabalho. Então, de repente, a questão de qualitativo não tem sido
está sendo colocado acima do quantitativo, né? Na questão ambiental, na questão de resíduos, eu acho que quando a gente pensa em valores, proporcionalmente a outros municípios, a GRI tá cobrando mais caro? Ela tá, né? Mas o serviço tem sido muito bom. Então, eu não vejo isso como um quesito ruim, não, né? Mas pode ser discutido, pode ser colocado em discussão. Pode passar. O consórcio do Rio dos Bois, que foi o consórcio comentado. A implantação do aterro sanitário atendeu Alto Horizonte, Mara Rosa e Nova Iguaçu. Isso é excelente, gente. Isso é excelente. Você conversar com seu vizinho e tem bom relacionamento? Sim. Na cidade, eu acho que ela está fora. Mara Rosa não, é Campinorte. É Campinorte? Faz uma consideração para mim, por favor. Aí, anotando. Então está faltando Campinorte, então. Então seria Alto Horizonte, Mara Rosa, Nova Iguaçu e Campinorte. Incluiríamos Campinorte aqui. A fase em que se encontra o consórcio, a elaboração de projetos básicos de engenharia e licenciamento ambiental na SEMAR, né? Olha só, se fosse um município, quanto não seria caro, né? E o território do aterro fica onde? Aqui. Nova Iguaçu. Fica ali próximo, mas está no território de Alto Horizonte. Nova Iguaçu. Então faz esse limítrofe, né? Ok, pode passar. Principais problemas do aterro que o engenheiro apontou: presença permanente de catadores. Isso é um problemão. É um problemaço, né? Famílias dentro do aterro condiciona assim o Ministério Público, né? Você tem que ir lá explicar o que aquela família está fazendo lá. Nós temos um aterro controlado, a gente não tem um aterro sanitário ainda, mas acredito que o município está buscando isso dentro desse consórcio. A condição de famílias, né, de catadores dentro do aterro, condiciona a questão de direitos humanos, saúde pública, meio ambiente, né, vários itens. Então, por isso que foi colocado como o primeiro principal problema, é tirar a gente de dentro onde tem área de lixo, área de resíduo, né? Não é área de gente. O segundo problema é construções no entorno, que eles estão com uma diferença de 80 metros de valas. Essas construções do entorno também existem normativas técnicas, na verdade são 1 quilômetro, né, de faixa sanitária. Então, nós temos aqui um segundo problema, sim. A gente vê o lixo aí, parece que você falou aí que é quantos metros? 1 quilômetro. Que as pessoas podem residir, né? É a faixa sanitária. Não, 1 quilômetro seria para que a gente pudesse ter construções. Essas construções, elas podem até estar dentro da faixa de 1 quilômetro, mas tem que ser assim, 5.000 metros, chácaras, né? E eu tenho algumas especificidades. Aqui, na discussão da Câmara do Plano Diretor, é um dos itens que vai ter que ser discutido, né? O que eu estou vendo aí é o seguinte, que ele está criando uma vila com a de areia, com lixão lá. Mas é em função de existir catadores. Porque quando você tem pessoas próximas, elas vão se aproximando, ficando mais próximas. Geralmente tá? Isso aí, se não cata ainda, mas vai aprender a fazer isso aí, né? Lá é coberto, mas eu acho o seguinte, a área para ser resistido, as pessoas, o patrimônio lá que está criando, está muito perto. Ok. Questão de discussão do plano diretor mesmo, revisão do plano diretor. Essa questão dos catadores, na realidade não são catadores assim que invadem o local para catar ou qualquer... Infelizmente, como nós não temos uma coleta seletiva, o lixo todo vai para lá. E a cooperativa faz a seleção no local. Então, na realidade, não é o catador comum que vai para lá catar coisa para levar, não. Nós temos o catador da cooperativa. Que está fazendo uma seleção fora de local, fora de lugar. Tem que resolver, sim, mas não é tão grave quanto parece. Seria um barracão fora da área do aterro para desenvolver a cooperativa. E fazer já uma coleta seletiva para que ele não vá colocar a mão na massa lá dentro. A outra coisa é que já tem muita coisa, alternativas em andamento em função dessa vila que surgiu ali. Houve um descuido
em algum momento aí no passado, e a vila nasceu como um loteamento irregular, clandestino, ilegal, mas como tinha pessoas lá já, a prefeitura acabou tolerando. Mas se a gente já tem a possibilidade do aterro sanitário e a gente vai sair dali, a gente já sabe que com aqueles moradores ali a 80 metros das valas, provavelmente a licença não será renovada, o município tem que ter uma alternativa, ou própria do município, procurar um outro lugar, ou a gente vai para o aterro sanitário, o Rio dos Bois, o consórcio Rio dos Bois, que já está em andamento, e a gente vai se adequar para instalar. Efetivamente, né? Excelente. É uma questão para se discutir. A gente está levantando pontos aqui, né? Mas as soluções, elas vão ser buscadas através de colaboração aí, de discussões, debates, né? A disposição de carcaças de animais, que já foi colocada, então que vai para aterro, né? Também é um problemão. Não utilização dos resíduos de construção para recobrimento do resíduo domiciliar. Não se recobre, né? Com entulho, valas. Por quê? Porque você ocupa a vala. Você recobre com terra, né? E a condição do recobrimento com terra nessas valas é justamente para você diminuir os vetores. Quem são os vetores? Urubus, né? Escorpiões, baratas, enfim, esses são os vetores. Eu trabalhei num município em que a gente teve um problemão com o aterro sanitário, que era do lado do aeroporto. E os urubus trabalhavam muito a questão do aeroporto, de pouso e decolagem, né, em São Paulo. E aí o que foi feito? O prefeito começou a mandar, mata esse mundo de urubu, joga um veneno lá, dá um jeito. O prefeito foi caçado, porque o urubu é uma ave de rapina. Aí nós ficamos sabendo uma coisa dessa, questão ambiental. Você não pode matar o urubu de jeito nenhum. O que pode fazer, promotor? Compra lá um rojão, dá um jeito, mas matar o urubu não pode. Eu fiquei aprendendo que o urubu é ave de rapina a duras penas. Na não disposição, então, do resíduo, a gente teria que ter... tem vários municípios que trabalham a questão do resíduo de construção civil através dos pontos de entrega voluntário. Jataí é um... Né? Nós tivemos vivência disso em Jataí. No meu município, em São José do Rio Preto, a gente também tem. Esses pontos de entrega voluntário, eles atendem com caçambas. Mas você pode deixar ali também geladeira, você pode deixar ali uma antena parabólica. Então, é um ponto de entrega que a própria população vai lá e disponibiliza, né, um sofá, enfim. E entulho de construção civil também. Pois não. Esse item aí do resíduo... Resíduo de construção, ele está como recomendação informando que a gente não utiliza ou está dizendo para não utilizar? Não utilizar. Isso, é porque na realidade isso aí a gente já não utiliza. Se essa informação foi passada, se essa informação foi passada, foi equivocada, porque na realidade a gente... Vamos fazer uma consideração. A gente ao preparar as valas, a gente já reserva a terra e as valas são cobertas com a terra da vala. Com a célula, né? Exatamente, nunca com resíduo de construção. A gente tem um outro local para descartar isso aí. Ok. Falta de drenos do biogás e a necessidade de reforço do cinturão verde em torno do aterro, né? Seria ali plantio de sanção do campo, alguma coisa assim, que fosse mais efetivamente reforço desse cinturão. Pode passar. Olha a condição do nosso aterro, a área de deposição de entulho, é o secretário, gestor, está dizendo aqui, ó, a área de disposição do entulho, a área para as carcaças, né? Lagoa de chorume, aqui a parte que está em operação e essas as futuras, né? A parte da cooperativa, que é a área coberta, né? A área construída, que foi colocada aqui, essa daqui, e a ampliação aqui, que seria do aterro, né? Nós temos, geralmente, são colocadas as áreas de aterro próximo à estação de tratamento de esgoto também. Mas a condição de declividade do terreno talvez não vai ser possível, né? Ou mesmo porque ela atua no esgoto, atua por gravidade.
Mas geralmente a gente põe junto em função dessa faixa sanitária de 1 quilômetro, porque daí você já mata 2 coelhos com uma cajadada só. Mas aqui não é possível. Mas enfim, nós temos o acesso, tem a área construída, a gente tem tudo para ser feliz aqui nesse aterro. Ele é um aterro controlado, mas ele pode ser um aterro sanitário. Está em questão de licenciamento, né? Mas eu acho que avança bastante na condicionante de infraestrutura como quesito de qualidade de vida para o município, sim. Essas questões do entulho, ou mesmo do catador, ou demais questões, são questões de fiscalização e monitoramento, né? Pode passar. Olha o planejamento. Então, aqui, emergencial. O que nós teríamos que fazer? Realizar a adequação do aterro, transformando em sanitário. Então, aí já é a condição do parecer, solicitação da SEMAR, né? A gente está atendendo também promotoria pública com essa realização. Remover as famílias e as edificações instaladas no entorno, que é uma ação que já deve estar sendo... Não? Aí vai sair o aterro do local. Não tirar as famílias. Ah, entendi. Porque a coisa já está muito consolidada, já tem muitas famílias e tal, então aí ele vai resolver é como se fosse um distrito, ele é um povoado. Vai acabar virando vai isso. Virando. Então não tem como. A questão do reforço do cinturão verde, né? A implantação dos drenos do biogás, de acordo com o padrão da Anvisa e da CONAMA, verificação das condicionantes, né, do sistema de drenagem do chorume, então melhorar, atuando sempre em cima do monitoramento dessa rede chorume, proibir catação de resíduos nas dependências do aterro, realizar na próxima licitação a contratação no edital dos serviços exclusivos de limpeza urbana, excluindo a limpeza de prédio e dependência pública, separando, né, os serviços no edital. E incluir no próximo edital do concurso público vaga para um gestor de resíduos, que aqui o município ainda não tem, né, essa figura administrativa de quem lida com isso. Então acaba sobrecarregando algum colaborador já da prefeitura, talvez essa pessoa não tenha nem competência técnica, né, ela acaba respondendo por sobrecarga. Ok. As ações para o período de 4 anos, aí, que é uma gestão, seria a implantação, né, das ações do estímulo à separação dos recicláveis. Então, no município já tem a cooperativa, seria a questão mesmo de educação ambiental, que pode estar aliada lá ao parque, né? É uma ideia. Implantar um sistema de controle ambiental na área do aterro, com gerenciamento da área de risco, bem como das áreas vizinhas ao aterro. E daí entra a figura do gestor, né? Propor parcerias com empresas fabricantes de pilha, bateria, lâmpadas fluorescentes, que são essas lâmpadas aqui do auditório. Elas têm caracterização de produto químico cancerígeno, né? Então ela teria que ter uma destinação correta. A implantação e operacionalização do sistema de compostagem de resíduos, que pode estar aliado lá ao viveiro, né? Jardinagem municipal. Implementar programa permanente de educação ambiental, elaborar o plano de gerenciamento do resíduo junto com esse gestor. Construção do aterro consorciado, está avançando nesse sentido, né? Aplicar a logística reversa do resíduo especial e elaborar e executar o plano de recuperação da área ambiental, que é o PRAD. Existe já essa ação, gestor, por favor? Essa área lá do aterro? É, para o aterro controlado. Assim, a gente, como está nessa provável transição, a gente pretende fazer daquilo ali um jardim, para que aquele pessoal que mora ali do lado, que a gente não tem como mexer, tenha qualidade de vida. Na realidade, a gente está caminhando para isso. Vai arborizar bastante, cuidar bem daquilo ali, para se a gente precisar de sair. O PRAD, né? Então faz o plano de recuperação de área degradada, porque, segundo a Lei 8.666, a gente não pode estar construindo nada em cima de áreas antigos lixões ou que tenha essa definição, né? Então, são áreas de lazer, são áreas verdes, são áreas de recarga de aquífero, área para isso. Pode passar. Além de 4 anos, as ações de 4 a 8 anos, estudo de revisão de periodicidade e área de abrangência de coleta de resíduos, e criar e implantar a Central Municipal de Triagem de Resíduos. E de 8 a 20 anos, criar e atualizar o cadastro de pequenos e grandes geradores, aplicar a logística reversa. A logística reversa é uma lei nova, né? Ela tem aí 2012 para cá. Nós visualizamos nos mercados a substituição das embalagens por sachês, né, aqueles pacotinhos. Então você compra o Comfort hoje, você não leva mais aqueles 20 litros de Comfort
né? Você leva um sachê, chega em casa, você põe no seu pote. Por quê? Porque as indústrias tiveram que fazer a logística reversa. Você tem que voltar lá no Carrefour, devolver o seu Comfort, e a empresa Comfort tem que levar a embalagem embora. Então, para que isso não exista, esse gasto, o que o Comfort fez? O Comfort fez um sachê que você chega em casa, deposita no que você já tem lá e você tem que descartar, aquilo lá é problema teu. Então, a gente visualizou a transformação nas áreas de vendas do tipo de produto, né, de embalagem de produto. Por quê? Para melhorar a vida útil das células do aterro. Antes, quando eu descartava aquela embalagem grande, ocupava uma área grande da célula. Eu descartando um sachê, ele é plano, né? Ele ocupa menos área. Então, isso é uma lei federal. Acontece que não é tão assim, né? Nós não fiscalizamos o Carrefour e os demais ambientes comerciais nessa veemência. Mas que existe a lei, existe. Então, aqui eu imagino que não tenha a aplicação da logística reversa, mas, enfim, ela existe. Está sendo pontuada aí para 20 anos. Estruturar o sistema municipal de gerenciamento de resíduos aí junto com esse gestor novo. Ok. Seria isso. Na parte de resíduos sólidos, então, a gente fecha fazendo essas considerações. Eu vou pedir para que seja encaminhado para a HU Consultoria a filmagem, para a gente pontuar as falas. Vou fazer as alterações nos nossos 4 planos para poder entregar à Prefeitura Municipal. Isso vira uma minuta de lei e vai à Câmara Municipal. Me coloco à disposição. Se houver mais alguma pergunta. Não? Estão satisfeitos? Onde que vocês tiraram aqueles 150 mil de renda per capita do primeiro slide? São dados que têm embasamento. 150 mil não dá. Não, é 150 por pessoa, não 150 mil. Mil? Vamos voltar lá no outro, por favor? Primeiras páginas. Coloca no... Procurar. Isso daria 600 milhões por mês. Não, acho que é 150. Eu entendi como 150 reais. 150. Não, 150 reais por 5 mil pessoas, vamos ver. 3 zeros, 150. vai dar 750 mil só. Coloca no procurar. Está logo após a população, 4.799 habitantes. Aí, a população do mundo. Olha lá, ó. 150 mil reais por habitante. 150 reais. Qual seria o cálculo para essa renda per capita? Alto Horizonte possui o maior PIB per capita de Goiás, com mais de 150 reais por habitante, graças à mineradora. Eu vou buscar a referência no texto, né, onde está esse embasamento, se ele é IBGE, enfim, a gente fazer a devida correção. Renda per capita seria o quê? Não seria o... Por pessoa. Não, seria o que o município arrecada, dividido pela quantidade de pessoas. Porque esses 150 mil aí que estava, daria uns 750 milhões por mês. Vou fazer as considerações e colocar a referência, né, do dado. Mais alguma consideração? A quantidade de habitantes é 5.307. Está 4.799, algumas linhas acima. 4.799 com referência... A estimativa de 2014 é 5.307. Essa renda per capita, de todo jeito, ela está equivocada. 5.307 é a estimativa de 2014. Porque se fosse muito alto. Se fosse 150 também está muito baixo. Nós vamos ter essa referência direitinho e apontar. Tem que achar o caminho certo. Mais alguma consideração? Bom, põe o final do slide, por favor, lá embaixo, puxa aqui, ó. Isso, aí. Aqui tem o e-mail da empresa, HU Consultoria. Eu queria que vocês anotassem e fizessem algumas considerações também para nós por e-mail. É huconsultoria@gmail.com. Pode denominar para mim, arquiteta Luciana. E se alguém não veio, tá faltando o A ali antes do arroba. HU Consultoria, A. Depois do I.
depois do I. Isso, aumenta aqui embaixo, por favor, no zoom. Aqui à direita. Aqui embaixo à direita. Não, aqui... Pega o número lá, pega o curso. Aí. Bem pertinho. Telefone para contato também, podem anotar, por favor. É 62 como aqui, 8250-0220. Nós colocamos à disposição, eu e mais os 2 engenheiros que elaboramos o plano, eu arquiteta e eles 2 engenheiros, né? E, ademais, assim, a prefeitura querendo fazer alguma consideração, a Câmara Municipal, a Associação do Comércio, enfim, qualquer uma das entidades, o Rotary, Lions, enfim, pessoal da secretariado, da área de saúde, educação, estamos à disposição de todos. Muito obrigada e um bom dia. Depois eu quero uma legenda, graças a Deus. Todos que são da direita para a esquerda. Tá bom. Tá. Se acender a luz, melhora? Tá boa. Apagou? Acende aí por causa do celular. Eu vou... Vai desbloquear o seu.